E hoje eu quero ministrar o seu coração de forma breve e rápida, em nome de Jesus, sobre a importância de vivermos a excelência. Amém? A palavra de Deus lá em Gênesis 1:31 diz: Deus viu tudo que havia feito, percebeu que tudo havia ficado muito... Vamos ler esse texto juntos? Está no telão? Vamos lá? Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Pai, te agradecemos pela tua palavra, te louvamos e te pedimos que mais uma vez o teu Espírito se mova em nós e através de nós. E que essa palavra ache no nosso coração um lugar, uma terra boa para gerar frutos que permanecem no nome de Jesus. Amém. Deus declara excelência na sua obra, tudo que Deus faz é excelente. Essa declaração ela tem implicações profundas sobre a nossa vida diária. Quando nós compreendemos e ampliamos a nossa compreensão acerca do que é excelência e de como devemos buscar pela excelência nas nossas vidas. Lá em 1 João, capítulo 2, no verso 6, diz: quem afirma que permanece nele deve andar como ele. E como que Deus andou? Como que Jesus andou? De maneira perfeita, impecável, sim ou não? Então, como filhos de Deus, nós somos chamados a refletir, queridos, o caráter de Deus, em pureza, em paixão, em profundidade, em autoridade. Essa tríade precisa percorrer cada célula do seu corpo. Nós precisamos representar Deus em pureza, paixão e autoridade. Diga comigo: pureza, paixão, autoridade. Essa tríade tem que estar em cada célula do seu corpo, porque Deus colocou isso em nós para que nós pudéssemos ser os seus representantes na terra. Amém? E isso é viver de maneira excelente o seu caráter em tudo que nós fazemos. Isso significa buscar excelência no trabalho, nos nossos relacionamentos e no nosso serviço a Deus. O prazer de Deus reside no padrão de excelência dos filhos. Veja, Mateus, no capítulo 3, verso 17. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Essa declaração foi dita pelo céu no dia do batismo de Jesus, quando Jesus ali, né, João Batista mergulha ele volta descabelado assim, né? Você já viu o povo saindo da água no dia do batismo? É muito legal de ver isso, né? Descabelado, assim, meio, não sei para onde... Porque morre e nasce de novo, né? Assim, oi? Eu fico imaginando. Eu sou muito imaginativa, gente, desculpa. Jesus ali todo descabelado, o olho assim... A voz no céu brada: esse é o meu filho amado. Eu tenho prazer nele. Eu acho que Jesus olha assim para mim todo dia. Não sou metida não, mas é a Bíblia que fala, entendeu? Eu acordo assim com os cabelos dando glória a Deus. Eu olho no espelho, aquela cara que só eu e meu esposo conhecem. E eu penso que Jesus está olhando para mim dizendo: essa é minha filha. Eu sou loucamente apaixonado por ela. Sabe por quê, queridos? Não é pelo que eu posso fazer, não é pelo que eu sei, não é pelos meus títulos. É só porque Ele escolheu me amar. E é assim com você também, não tem diferença nenhuma. Todos os dias. Essa declaração, essa cláusula de amor e filiação que Deus brada sobre Jesus, Jesus já sabia que ele era um filho amado de Deus. Mas quando Deus fala isso, é para que nós, você e eu, possamos acessar a mesma filiação que Jesus tem. Através do que Deus disse. Esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. A excelência não é, queridos, um evento isolado, mas é um estilo de vida que honra a Deus. Em todas as áreas da sua vida você precisa buscar a excelência. A obra do Filho Jesus, ela foi completa, concluída. Jesus não deixou a coisa pela metade. Jesus não foi para o Getsemane e começou a suar sangue, em pânico, desespero, porque ele estava prestes a enfrentar a cruz. Ele sabia que ia doer muito, que ele ia ser chicoteado, a carne exposta. Além disso, todo o pecado da humanidade já estava ali, o diabo estava pensando que estava vencendo, e aquela opressão do inferno sobre ele.
Jesus ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. E saiu correndo, fugindo, falando: vem aqui, anjos, me levem embora, que eu desisti da cruz. Foi assim? Ele continuou, ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, Senhor. Então Jesus, ele não voltou atrás, ele concluiu a obra de Cristo salvífica da cruz. Ela é uma obra concluída, terminada. Jesus veio, nasceu, cumpriu todas as profecias acerca dele, morreu. Ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, foi visto por muitos, por 40 dias esteve com seus discípulos e foi assunto aos céus, liberando sobre os seus discípulos uma promessa de que eles deveriam ficar reunidos em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Então o Espírito veio, Jesus liberou sobre eles a autoridade, disse: vão por todo mundo, preguem o Evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem as pessoas, ou seja, façam tudo o que vocês viram eu fazendo. Então, queridos, é olhando para essa obra de Jesus e o quanto Deus tem prazer nele, tendo Cristo como nosso modelo, que nós precisamos buscar a excelência em todas as áreas da nossa vida. Nossa busca pela excelência não apenas agrada a Deus, mas também nos motiva a perseverar. Perseverar diante da vida, perseverar diante dos momentos difíceis, mesmo diante de qualquer desafio. A busca pela excelência nos transforma, molda o nosso caráter. Queridos, Jesus não fazia nada meia boca. Toda a obra de Cristo era linda, perfeita. Você não vê Jesus curando uma pessoa de qualquer jeito, porque ele estava com pressa de ir para outra cidade. Ele para tudo, não era assim? Ele ia lá e fazia, tudo lindo, perfeito. A excelência honra a Deus e abençoa todas as pessoas. Lembre-se, a excelência é uma jornada, não é só um destino final. Todo dia nós podemos melhorar. Eu ouvi algo essa semana, abriu uma infinidade de possibilidades na minha cabeça. Escute o que eu vou te dizer. O Bill Johnson disse o seguinte: Deus precisa confiar em você, porque Ele quer confiar a você. E quando nós nos comprometemos com a excelência, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor pode confiar em mim, para que então o Senhor possa confiar a mim. A grande questão é que nós estamos querendo que Deus confie a nós, um ministério, uma unção, uma autoridade, mas nós não somos pessoas confiáveis, porque nós não estamos comprometidos com a nossa melhora. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo aqui? Vocês estão entendendo? Queridos, nós precisamos sempre melhorar. O alvo da soberana vocação é Cristo. Então nós olhamos para Ele, nos despimos do velho homem, nos revestimos do novo e melhoramos. Amém? Com Jesus a gente só melhora. Vira para a pessoa do seu lado direito e diga assim: com Jesus a gente só melhora. Eita glória, não tem jeito de viver de outra forma. Com Jesus a gente só melhora, irmão. Não tem como você vir para Jesus e ficar pior. Ah, pastora, mas quando eu vim para Jesus parece que o trem ficou feio, começar a ter briga em casa e não, deixa eu te dizer. Já estava tudo estranho. Aí quando Jesus entrou, acendeu a luz e você percebeu que o trem estava bagunçado. Agora Jesus está ajudando você a colocar ordem nas coisas. Amém? É bem isso. E aí por isso que a gente vai melhorando. Sempre melhorando, sempre melhorando. Cadê os crentes velhos? Sempre melhorando no Senhor. Eita, eu já sou crente velho. Mas a gente está sempre se melhorando, amém? Aleluia. Tem sempre a versão atualizada. A gente vai, não é não? Dá um F5 e fica tudo bem. Queridos, sempre temos que melhorar. A excelência é isso. Para ilustrar essa diferença entre excelência e mediocridade, eu gostaria de compartilhar com você uma breve história. Imagina comigo aqui. Como eu disse, vamos imaginar. Imagina dois músicos, tá? Ambos receberam o mesmo instrumento musical, um violino. O primeiro músico, ao receber o violino, ele pensou: eu já sei o básico, estou saindo na frente, é o suficiente. Ele tocava ali músicas sem se preocupar com os detalhes, sem buscar aprimorar sua técnica.
sem se dedicar muito aos estudos. Já o segundo músico, quando ele recebeu o violino, ele então sente uma necessidade, uma urgência de melhorar, um chamado a se aprimorar. Ele já sabia que aquele instrumento era uma oportunidade, não só de tocar músicas, mas de expressar aquilo que estava dentro dele através da música e da melodia daquele instrumento. Então ele estudou, ele foi atrás, se dedicou, teve prática e incansavelmente buscou aprimorar cada nota, cada movimento e foi refinando aquilo que ele já sabia. Quando ambos foram se apresentar, a diferença era evidente, gritante e aparente. O primeiro músico tocou de forma mecânica, sem paixão, sem vida. Ele fez o que ele sabia. Ele apresentou ali o que ele já conhecia. O segundo músico, com cada nota que ele tocava, a alma das pessoas também era tocada. E à medida que ele transmitia com aquela melodia a emoção que estava dentro dele, a beleza com a qual ele via a música e a beleza desenhada em toda aquela jornada de esforço e dedicação, a diferença não estava só no instrumento. A diferença estava na dedicação, no cuidado, na busca pela excelência. Assim como esses músicos, nós também temos os nossos instrumentos, sim ou não? Está nas suas mãos. Os nossos talentos, nossas habilidades, nosso casamento. Vou fazer uma pergunta muito séria para você que é casado. Desde que essa pessoa chegou na sua vida, ela melhorou ou ela piorou? Eu não estou aqui para te julgar, mas reflita. Tem cônjuges que estão com uma pessoa do lado que está sofrendo pânico, depressão. Será que você está cuidando do presente que Deus te deu? Será que nesses anos que essa pessoa está vivendo com você, ela melhorou, ela piorou? Ela cresceu na vida, ela se tornou mais corajosa? Quantos sonhos ela realizou? De repente, quando vocês se conheceram, ela era uma pessoa sonhadora e foi isso que você fez com que você se apaixonasse por ela. Mas hoje, depois desses anos todos, quais foram os sonhos que ela realizou? Ou que ele realizou? Isso fala sobre o nosso zelo, sobre a excelência com a qual nós temos cuidado. Queridos, nós temos dons. O Espírito Santo nos dá dons, Jesus nos dá dons, e os dons precisam ser trabalhados, desenvolvidos, a Bíblia nos ensina. Será que você tem desenvolvido os seus dons, ou você tem simplesmente guardado eles e dito assim, qualquer um sabe fazer isso aqui, qualquer um sabe mexer com papel? Tem gente que mexe com papel diferente. Tem gente que tem unção. Tem gente que entrega uma arte profética. Cadê a Núbia? Cadê? Está com os juniores, né? Está lá ministrando com as crianças. Tem gente que toca as pessoas com um desenho, com uma dobradura de papel. Está me entendendo? Então não é qualquer coisa isso que você tem nas tuas mãos. Você está tratando os teus relacionamentos, teus dons, tuas habilidades com excelência ou não? Quando nós olhamos para isso, nós começamos a a gerar dentro de nós alguns questionamentos. Isso é bom, isso é bom. E esse sermão procura explorar com você a compreensão disso. O que é excelência no contexto cristão? Quebrando alguns paradigmas, apresentando também exemplos bíblicos e práticos de como nós podemos viver a excelência no nosso dia a dia. Deixa eu te dizer, o maior inimigo da excelência é quando você diz essa frase bem aqui, ó. Desse jeito tá bom. Há 8 anos, quando nós chegamos aqui nessa igreja, isso inquietava a nossa alma, porque às vezes a gente via um negócio que estava assim, remendado, e estava ali. Gente, isso aqui a gente precisa comprar um trem novo, tira esse trem velho daqui, vamos comprar um, né? Vamos fazer e tal. Não, pastor, está funcionando. Ui, que desespero que dava aquilo. Está funcionando, mas a qualquer momento pode quebrar, sabe? A qualquer momento pode dar ruim. Quando a gente pensa assim, está funcionando, isso vai te impedir
de viver excelência. Ah, estamos casados ainda. Ele nem pediu o divórcio. Deixa assim. Mas vai chegar um dia que não vai aguentar mais, não é? Sim ou não? Fala comigo. Queridos, o que é excelência? Excelência refere-se à qualidade excepcional, ao padrão elevado de desempenho, habilidades e resultados. Envolve ir além do ordinário, buscando o melhor em tudo o que se faz. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Tudo, diga comigo, tudo. Fala forte, vai. Tudo. É tudo, irmãos, que fizerem. Façam com todo o coração como para não para os homens, sabendo que receberão de quem a recompensa? Aleluia! Ninguém sabe recompensar igual ele sabe. A recompensa é dele. E ele traz a sua recompensa na hora. Tem um Deus que ama recompensar o nosso Deus. A recompensa da herança, pois é a Cristo, Senhor, a quem vocês servem. Nós não estamos fazendo as coisas que fazemos para pessoas, irmãos. É claro que quando nós fazemos a Deus, nós estamos abençoando as pessoas, isso é óbvio. Mas nós não estamos entregando o nosso serviço aos pés de um ser humano. Nós estamos fazendo para uma pessoa que está ali com uma representação figurativa de Deus. Por quê? Eu sirvo você porque eu honro Deus que está em você. Faz sentido isso? Então, nós precisamos fazer as coisas como ao Senhor. E quando fazemos ao Senhor, nós fazemos o nosso melhor. A excelência não se limita à qualidade do trabalho, mas também à integridade do caráter. Não adianta a gente fazer simplesmente um serviço muito impecável. Tem que ter alma nisso. Tem que ter um coração reto nisso. Amém? Um cristão excelente é honesto, é confiável, é íntegro em todas as suas ações. Os seus negócios são íntegros, são corretos, tem integridade. Não tem, sabe, falcatruas, as coisas são certas. Não tem sucesso de curto prazo, queridos, sem uma entrega genuína. Não se deixe enganar por sucessos repentinos. O sucesso vem quando nós somos fiéis no pouco. Deus nos coloca sobre o muito, amém? Então para de ficar se distraindo do seu propósito em busca de propostas, porque tem pessoas que vão procurar você e dizer assim, ó, desse jeito aqui vai ser mais fácil, desse jeito aqui você vai ganhar mais dinheiro, mas não é desse jeito aqui que Deus quer que você caminhe. Tem que ter integridade, amém, irmãos? A integridade dos justos os guia, mas a perversidade dos infiéis os destrói, que diz Provérbios 11:13. Então, como eu posso aplicar a excelência no meu dia a dia? Anote aí, primeiro, cultive a mentalidade de excelência. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Uau! Eu gosto de chamar esse texto de Filipenses 4:8 de filtro dos meus pensamentos. Tem algo que Deus tem falado muito comigo em 2025, esses primeiros meses aí. O Senhor está trabalhando comigo sobre mentalidade. E eu gosto de chamar esse texto. Já faz tempo que eu chamo ele assim. Você caminha comigo há bastante tempo, você já me ouviu falar isso várias vezes. Só que o Senhor está me levando a alguns níveis profundos nessa questão da mentalidade. E esse texto eu chamo de filtro, por quê? Esse filtro tem que estar na tua cabeça. Porque o maior campo de batalha do crente é onde? É no casamento? É no trabalho? É na rua? É aonde? É aqui, a gente sabe disso, né? Só que às vezes nosso conhecimento para nisso. E o Senhor tem me levado a outros níveis mais profundos a respeito de mentalidade. Para a gente bloquear um pensamento que não agrada a Deus, a gente tem que usar esse filtro aqui. É bom? Você está pensando, é nobre? E você está pensando, é verdade? Só aí você já anula um monte de coisa ruim. Sim ou não, gente? Só de você pensar assim, ó.
Se o que eu estou pensando, ou às vezes agora não, porque agora você está na igreja, você está bem santo assim, né? Brincadeira. Mas, de repente, se eu dissesse para você assim, ó, o que você pensou durante a semana, eu poderia projetar nesse telão para todos assistirem. Talvez tem gente que ia sair daqui correndo, né? Nem Deus é de deixar projetar no telão da igreja o que eu penso, porque ia ser vergonhoso, né? E é fato, queridos, todos nós, eu acho que eu sou a primeirinha da fila, já pensamos coisas vergonhosas, né? Que a nossa mente é esse campo de batalha, e quantas vezes nós somos bombardeados por pensamentos horríveis, pecaminosos, maliciosos, maldosos, invejosos, mentirosos, não é? Coisa ruim passa na mente da gente todo o tempo. Às vezes você está orando, você não, porque você é muito crente, né? Mas já aconteceu comigo. Você me fala aí se já aconteceu com você. Mas às vezes eu estou orando, vem um trem ruim na minha cabeça, gente. Eu estou aprendendo que os demônios viajam na velocidade do pensamento. É sério isso. É sério isso. Você está orando, vem um trem ruim na sua cabeça. Você fala, Jesus, misericórdia. Aí você precisa usar esse filtro aqui para você saber se você vai continuar pensando naquilo ou se você vai arrancar isso da tua mente e não pensar mais. É bom, é correto, é verdade, é puro esse pensamento, é puro, gente, tem pureza no que eu estou pensando. Não, é amável. Se não tá, se não é, arranca da tua mente agora mesmo. Defina padrões elevados na sua mente. Não se contente com a mediocridade, busque sempre o melhor. Busque pensamentos do alto, amém? Ei, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que nós temos a mente de... A Bíblia não diz que nós vamos ter a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós... Diga, eu tenho a mente de Cristo. Você não vai desenvolver, você não vai criar, você não vai alcançar. A Bíblia diz você tem. E você tem tudo que a Bíblia diz que você tem. A Bíblia diz nós temos a mente de Cristo. Então por que a gente muitas vezes pensa um monte de coisa que não habitaria na mente de Cristo? E nós ainda estamos nesse corpo, nessa carnalidade. E há uma luta muito grande entre espírito e carne. Sim ou não? Agora, nossa missão é procurar saber o que Jesus pensa. Você já viu aquele pessoal que tem uma pulseirinha assim? O-Q-J-F. Já viu o que Jesus faria? Nunca viu? Outro dia eu estava num ambiente assim, aleatório, e eu vi uma moça que tinha tatuado no braço dela assim, né? O que Jesus faria, as iniciais da frase, o que Jesus faria. E aí eu puxei uma conversa com ela, porque eu não aguento, né? Eu preciso falar de Jesus. Aí, desviada, enfim, um monte de coisa. E ali foi um tempo muito bom. E a gente devia pensar também assim, o que Jesus pensaria. Antes até de perguntar o que Jesus faria, salvou a minha vida, obrigada. Eu vi um negócio bem ali, eu falei, eu vou um pouco para lá. Antes da gente se preocupar com o que Jesus faria, nós deveríamos nos preocupar com o que Jesus pensaria. Você já se perguntou isso? Eu me dei conta de que eu pergunto muito isso para Jesus. Jesus, o que o Senhor pensa sobre isso? Jesus, o que o Senhor pensa sobre aquilo? Eu preciso conhecer a mente de Jesus, porque eu não posso sugestionar o que está na mente de Cristo. Eu preciso saber o que está na mente dele, porque ele diz que eu tenho a mente dele. Então eu não posso imaginar que eu sei o que está na mente de Cristo. Eu preciso de fato saber o que está na mente de Cristo. E isso eleva os meus pensamentos. Então seja intencional, planeje as suas tarefas, suas atividades, planeja como você vai viver, como você vai agir, como você vai pensar, como você vai sentir, buscando qualidade em cada detalhe. E aprenda com seus erros. Seus erros não são para te destruir, seus erros são para te impulsionar. Amém? Um cristão não morre no lugar do erro, ele renasce. Amém? Porque muito mais importante do que quantas vezes você cai, é quão rápido você se levanta. Entende?
Porque nesse mundo nós vamos cair algumas vezes. Jesus preparou tudo. E Ele é aquele que nos ajusta de novo, que nos põe em pé outra vez e fala, vai lá, continua, não desista. Segundo, para que nós possamos viver a excelência no nosso dia a dia, pratique a fidelidade no pouco. Falei um pouco já sobre isso. Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. É aquela velha história de quem às vezes pensa assim, eu vou tentar esse jeitinho, né? E brasileiro tem desses negócios, Senhor, tem misericórdia de nós. Vou tentar desse jeitinho porque vou ganhar mais rápido, o retorno vai vir mais rápido. Tem um monte de gente querendo ensinar coisa errada para você, irmão. Não se desvie do seu propósito. Viva o seu propósito, não se distraia com as propostas. Se você for desonesto no pouco, pensando que você vai chegar no muito, você não vai chegar lá nunca. Porque quem é desonesto no pouco não vai alcançar, vai continuar sendo desonesto no muito. E qual é o ganho que você tem nisso? Nada. Porque quem tem ganhos desonestos não tem um sono de qualidade. Você vai deitar a cabeça no travesseiro e você não vai ter paz, sim ou não? Agora quem é fiel no pouco é fiel no muito. E aquele que é fiel no pouco, é esse que eu estava dizendo para vocês, que Deus está procurando pessoas que possam, sabe, em quem Ele possa confiar. Será que Deus pode confiar em você? Sabe, querido, se nós não somos fiéis ao Senhor nas coisas desse mundo, como é que Deus vai confiar a nós as coisas do reino? Nós precisamos aprender a ser fiéis, em nome de Jesus. Comece com as pequenas coisas. Seja fiel e diligente nas tarefas mais simples do seu dia a dia. Seja fiel e diligente. As coisas mais simples do seu dia a dia. Eu coloquei como uma meta na minha vida que eu tenho algumas tarefas. Eu sou dona de casa. Eu não tenho ajudante nesse momento. Já faz um bom tempo isso. E eu faço as coisas na minha casa. E eu tenho algumas metas que eu faço com diligência todos os dias para manter a ordem mínima e uma limpeza mínima na minha casa, porque somos muitas, muitas crianças. Então você sabe que isso gera bagunça, né? Então eu coloquei isso como uma meta. Diligentemente eu faço algumas tarefas todos os dias. Eu faço isso todos os dias. Feriado, domingo, qualquer dia, eu faço isso todos os dias. Por quê? Porque isso vai me ajudar a ter ordem. E se tem ordem no ambiente, é mais fácil, né? As coisas fluem melhor. Se alguém, onde está a escova de cabelo? Eu sei onde está a escova de cabelo, né? Outro dia, a Fábio foi me buscar em casa para me trazer para... Você lembra desse dia? Para o culto. E a gente estava quase entrando no carro. Daí o Dedé falou assim, eu não quero mais esse carrinho, eu quero aquele outro carrinho que tem a escadinha que não sei o que lá, do não sei o que lá. Eu falei, Jesus amado. Irmão, se eu não organizasse as coisas, eu não saberia onde está o bendito do carrinho. Mas eu falei, eu sei onde está esse carrinho. Fui lá, rapidinho, abri a caixa onde estava, peguei o carrinho, corri e não chegamos atrasados no culto. A criança ficou feliz e está tudo certo. Amém? Agora, irmão, pensa se a gente não tivesse, né? Às vezes a gente não é fiel com as pequenas coisas, né? Muitas vezes a gente quer que Deus nos dê um carro melhor, mas você não cuida desse que você tem. Vive sujo, fedido, estrupiado. Cuida desse. Eu me lembro que, logo que eu me casei, morei numa casa que ela esfarelava as paredes. E eu falava, gente, não encosta nas paredes. Mas mesmo assim, todo dia tinha areia. Sabe aquele reboco que é mais areia do que qualquer outra coisa nele, que ele esfarela? Como chama isso? Cadê os pedreiros? Tem um nome esse negócio, descobri outro dia. É só areia que ele tem. E o chão, ele era aquele cimento com aquela tinta verde, era um verdão, é meu verdão. E eu vim para Cuiabá para o casamento da minha irmã mais velha. E eu fui na casa dela, que ela ia morar, e eu entrei na casinha dela. Ai, me apaixonei, eu olhei aquele piso lindo, aquele porcelanato. Falei, ai, irmã, que casa linda. Ela, nossa, você gostou? Eu falei, não, é maravilhoso, olha esse piso, é lindo. O piso da minha casa não tem piso. Não tem piso. Mas eu cuidar do meu verdinho.
passava uns trem nele lá para ele ficar brilhando, cheiroso, varria os poeiras daquelas areias todo dia. Entrei para dentro daquela, era uma edícula que ficava no fundo de um matagal. Chegamos na cidade, procuramos um corretor e falamos assim, mostre para a gente uma casa que a gente consiga alugar por R$200. Existe isso, gente. Há 15 anos atrás, a gente achou uma edícula que caía os pedaços e tinha um chão verdão. E pagamos R$200, 250, porque ele não teve choro, foi 250. E aí, paramos na frente, ele falou assim, essa casa aqui. Eu falei, mas moça, cadê a casa? Eu estou vendo mato. Ele disse, a casa está atrás do mato, senhora. Eu falei assim, então vamos lá ver a casa, né, amor? Ele falou, você acha que a gente precisa ver? Eu falei, acho que sim, porque com 250 a gente precisa ver. E ele foi, eu não fui, claro, porque vai saber o que tinha naquele mato, né? Eu falei, vai lá. E ele atravessou aquele mato, que ele era mais alto que ele, o mato, gente. E ele voltou, eu disse, tem uma casa lá? Ele falou assim, acredita, tem. Amor, você acha? Eu disse, amor, não temos escolha. É essa aí mesmo. E fomos, queridos, né? Depois de alguns meses ali, capinando todo aquele mato, descobrimos a casa que caía os farelos da parede, que a Eternite era aquela casquinha de ovo, e o chão era o meu verdão. Banheiro parecia marrom. Quando eu cheguei lá, fui descobrindo aos poucos que ele virou bege e depois estava quase off-white. Depois que eu esfreguei muito ele e passei muito aqueles produtos, porque eu sou o limpa-limpa da estrela, sabe? Então eu limpei muito. Mas, gente, eu limpava aquela casa com tanto amor. Eu limpava 3 vezes na semana, porque precisava que aquelas farelas. Mas assim, eu fazia com amor. Eu comprava os produtos, eu passava naquele verdão. E eu achava aquilo tudo maravilhoso. E eu dizia ao Senhor, Senhor, eu estou sendo fiel no pouco. Eu sei que o Senhor vai me colocar sobre o muito. Eu ainda não tenho a minha casa. Nós temos 15 anos esse ano, vamos completar de casados, nós temos 4 filhos, nós não temos uma casa própria, mas isso não me preocupa mais. Já me preocupou muito, já me angustiou muito, mas eu estou sendo fiel ao Senhor no pouco, crendo que no dia que Ele quiser, Ele vai me colocar sobre o muito. E se Ele não quiser, eu continuarei sendo fiel, porque eu sei que tem uma casa para mim no céu. Amém? O chão lá é de ouro, irmão. Nem é porcelanato. Você é louco. Seja fiel no pouco. Às vezes você começou com a célula, você pensou, puxa vida, parece que minha célula ficou só com a parte ruim. Esforce, ame. Seja fiel, cuide dos detalhes, preste atenção nos detalhes mesmo que eles pareçam insignificantes. Cuide dos detalhes, seja pontual, seja responsável, cumpra os seus compromissos, seus prazos. Para de ser aquela pessoa que vive dando desculpa. Você marca um trem da desculpa. Tem gente que até quando marca para ir no médico, inventa uma desculpa. É crente, tem a cara de pau de inventar uma desculpa para a secretária do médico. Vai falar, eu não fui porque eu sou sem vergonha mesmo. Estou com medo de ir no médico, sei lá, fala a verdade. Mas seja comprometido. Inventa que está com dor não sei na onde para não ir trabalhar. Chega atrasado no serviço, irmãos. Você está roubando o tempo do seu chefe. Ah, mas eu tenho 15 minutos de tolerância. Quem chega na hora já está atrasado. Crente fiel não tem que usar tolerância coisa nenhuma. Você está roubando do seu chefe o tempo que ele está te pagando. Terceiro, planeje e organize. Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa leva à pobreza. Provérbios 21, 5. Queridos, nós precisamos planejar e organizar. Chega de vivermos a vida assim. Ah, teve um imprevisto. Ah, essa semana eu tive muitos imprevistos. Uma pessoa planejada, ela tem o plano B, o plano C, o plano D. Sim ou não? Não tem imprevisto para quem se planeja. Porque quem é planejado e organizado, ele pensa no plano B, no plano C e no plano D. Porque em algum momento ele sabe que vai ter um imprevisto. Sim ou não, gente? A gente sabe, a vida é cheia de imprevistos. Então não tem esse negócio de, tive muitos imprevistos, não consegui entregar o trabalho. Tive muitos imprevistos, não consegui fazer. Não.
Se você se planeja, você vai conseguir cumprir as suas metas. Defina as suas metas, tenha metas claras, defina metas atingíveis. Amém? Tem gente que começa o ano falando assim, eu vou ler 30 capítulos da Bíblia por dia. E esse ano, em tantos meses, eu vou ler a Bíblia. Você não está dando conta de ler 5 versículos, você vai ler 30 capítulos. Defina metas atingíveis. Quem vai para a academia, cadê a galera fitness dessa vida? Senhor Jesus. Você sabe disso, né? Tem um povo que entrou em 2025 com força total. Amém. Eu vou chegar lá. Eu preciso criar músculos, gente. Eu tenho 4 filhos. Né? Pensa, eu quero ser uma vovó muito forte para carregar meus netos. Espero que Jesus volte antes disso. Mas tenha metas claras, né? Se você vai para uma academia, você começa a fazer uma atividade física, você não tem uma meta, ou você tem uma meta muito ilusória, você vai fazer, o que acontece? Você desiste, amém? Porque você começa a se fadigar e se frustrar. Cria um plano de ação. Cria um plano de ação. Eu falei com as mulheres no meu grupo de discipulado, falei, gente, a gente tem que ter a regra do timing boxing. Você encaixota o seu tempo, 15 minutos, põe um cronômetro. Tem gente que fala assim, não tenho tempo para organizar a casa. Você tem 15 minutos? Então você consegue fazer, não deixa para depois, faça agora. Põe um cronômetro, em 15 minutos você organiza. É até legal, porque você pode envolver até as crianças nisso. Vamos lá? O desafio é 15 minutos, coloca o cronômetro, vamos organizar a cozinha. Tá, e coloca a criançada para te ajudar. Vamos, você pega isso, você pega aquilo, você guarda, você tira o lixo. Mas nós precisamos ter metas claras, amém? No seu trabalho, no seu empreendimento, tenha metas claras e alcançáveis. Organize o seu tempo. 4, sirva com excelência. Filipenses 2,4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Em 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ei, queridos, coloque no lugar do outro. Se coloca no lugar do outro. Para você fazer as coisas com excelência, você precisa perguntar assim, eu ia ficar feliz se fosse eu a receber isso? Eu ia gostar disso, desse serviço? Eu ia achar bom? Isso tem que ser um filtro para você. Amém? Se coloque no lugar do outro. Busque entender as necessidades, quais são as expectativas. O que a sua equipe está precisando. O que a sua célula está precisando. O que o seu time lá na tua empresa está precisando. Se coloque no lugar deles. Tente entender a perspectiva deles. Qual é a necessidade da sua clientela, o que o seu cliente está precisando. Você vai ser assertivo quando você entregar para o seu cliente o que ele está buscando. Sim ou não? Isso é uma estratégia para a vida, gente. Ofereça o seu melhor, seja gentil e atencioso. Seja mais ouvido do que boca. Deus deu 2 ouvidos para nós e uma boca só. Amém? Ouça mais, ativa a sua escuta. Ativa a sua escuta. Gente, olha o tanto de cônjuges que nós atendemos todas as semanas, que a gente olha e fala assim, mas você já falou sobre isso com o seu marido? Sabe aquela frustração de tipo assim, eu já tentei, mas ele não escuta? Ou o próprio marido dizer assim, não sou nem louco de falar um trem desse para minha mulher, porque... Ou chora ou cria a 3ª Guerra Mundial, né? De qualquer forma vai ter encrenca. Seja, ativo na sua escuta. Ouça as pessoas. Fale menos, ouça mais. 5, busque o desenvolvimento contínuo. Como eu disse, a vida é sempre melhorando. Provérbios 8,15. Coração de quem tem discernimento adquire conhecimento. E os ouvidos dos sábios saem à procura de conhecimento. Comece a estudar, comece a buscar, mergulha nisso, seja humilde, vai na pessoa que faz o que você faz e que tem sucesso, vai nessa pessoa que você admira, vai lá nela e fala assim, oi, estou começando um negócio que é exatamente isso que você faz, lá na minha cidade assim, como é que você fez? Quais foram os seus desafios? Como você faz? Como você chegou até aqui? Algo que tem nos feito alcançar sucesso ministerial é porque a gente anda muito, irmãos. A gente vai atrás.
A gente pergunta para pastor após pastor, aonde quer que a gente vá. Como é que foi que você conseguiu? O que você fez nessa área? Como você lidou com os jovens? Qual foi a tua estratégia nesse âmbito da igreja? Como você cuidou da liderança? Como foi assim? Porque, nossos queridos, a gente para de crescer o dia que a gente para de aprender. Aprofunde-se em desenvolver. Seja contínuo nisso. Peça um feedback e ouça, amém? Porque tem gente que, me dá um feedback de como eu estou no trabalho. Aí o chefe vai falar, para tudo, você não está me compreendendo. Aí já começa a se justificar, entendeu? Você quer um feedback? Ouça, porque vai vir coisa boa, vai vir coisa ruim. Você vai pegar aquilo que não foi bom e você vai melhorar, amém? A gente tem que ouvir, amém, irmãos? Não é fácil, não. Aí a gente pegou aqui e falou para a liderança, pega um papelzinho aí, anônimo, escreve aí o que você está achando do ministério pastoral. Eu acho que eu estou digerindo isso até hoje, isso deve ter uns 3 anos atrás. Né? É igual o filho quando vai falar para a mãe, o filho, não sei o quê. Oh, Jesus. Uma vez a gente, oh meu Deus, deixa eu contar a história para vocês aqui rapidinho. A gente tudo criança, né? Eu e minhas 2 irmãs, somos 3. E aí, eu e a minha irmã mais velha, né? Já na fase ali da adolescência, acha que pode criticar pai e mãe, né? Você não tem um pingo de maturidade, você quer criticar o que seu pai e sua mãe estão fazendo. Aí, mãe, vamos jogar o jogo da verdade. A gente escreve no papelzinho todas as verdades sobre você, tá bom? Minha mãe falou, tá bom, acho que tá bom, né? E a minha irmã caçula, 5 anos de diferença, né? Ela estava ali, nessa fase ali dos 8, 9 aninhos, menos até. Ai, que pai e a mãe é super-herói, né? E aí ela falou também, vou escrever no papelzinho, né? Aí a mãe que pegou o papelzinho para ler, né? Foi só engolindo seco, assim, da minha irmã mais velha, o meu também, misericórdia. Aí disse que abriu o papelzinho da minha irmã caçula, né? Mamãe, você é maravilhosa. Não tem nenhum defeito em você, mamãe. Só alguns cabelos brancos. Como é gostoso, né? Os filhos da gente começam a criar um tiquinho assim de maturidade, eles começam a ver um monte de defeito na gente. É duro de ouvir. Mas amém, faz a gente crescer também, né? Ajusta muito a gente. E é bom. Faz parte da vida. Estou digerindo. Já está quase lá, Marcelo. Mas volta e meia a gente pede feedback, é importante, irmãos. Por quê? Não é porque a gente está aqui na frente que a gente é perfeito. Tem muita coisa que eu melhorei porque eu parei para escutar quem está caminhando comigo. Tem muita coisa que eu ainda estou melhorando, que eu estou dizendo para você que eu estou digerindo, porque tem coisas que é difícil de ouvir. E nós precisamos aprender a ouvir, irmãos, senão a gente não melhora. E tem coisa que você vai ouvir e vai doer. Sabe o que você vai fazer com isso? Você vai para Jesus e vai falar, Jesus, é sério isso? E Jesus vai dizer, é sério, filho? Você vai falar, Deus, então me moe, porque, preciso morrer. Preciso morrer, porque só morto que não sente dor, não é verdade? Se está doendo muito é porque a gente ainda está vivo e a gente precisa morrer. A vida com Cristo é uma vida crucificada, amém? Honre a Deus em tudo, por último. 1 Coríntios 10:31, um dos princípios, uma das facetas da excelência, a própria honra que foi falada aqui na semana passada, amém? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Lembra do seu propósito, mantenha-se firme. A excelência é uma forma de adorar a Deus. Eu sempre falo isso aqui, irmãos. Eu lidero o propósito da adoração na nossa casa. E a adoração não é só esse ministério que vem aqui e toca músicas. A adoração é tudo o que eu faço com a intenção de alegrar e agradar a Deus. Uma música só é adoração quando é cantada por um adorador. Então, o adorador é aquele que faz tudo para agradar a Deus. Amém? Então, o nosso propósito é adorar a Deus. Você corta cabelo, você vai adorar a Deus cortando cabelo. Você faz unha, você vai adorar a Deus fazendo unha. Tá me entendendo? E o seu trabalho vai ser tão excelente que aonde você for, em todo canto dessa cidade, as pessoas vão falar daquilo que você faz. Puxa,
Não tem quem faça a unha como a fulana, porque é maravilhoso o trabalho dela. Tem gente que quer pôr preço no seu negócio sem apresentar excelência. Apresenta a excelência, que quando você der excelência, você vai poder pedir o preço que você quiser. Sim ou não? Honre a Deus em tudo. Dê o seu melhor. Amém? Busque excelência para a glória de Deus. Faça isso como ao Senhor. Queira ser o melhor na sua área. Amém? Por quê? Porque quando você for o melhor na sua área, você vai glorificar a Deus com isso. Todas as nossas boas obras trazem glórias ao nosso Pai. Então, em nome de Jesus, faça isso com seu coração cheio de temor a Deus. E temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas é querer agradá-lo. Seja um testemunho vivo de Jesus nessa cidade, aonde o Senhor te plantou. Seja um pequeno Cristo ali, mostrando a sua excelência, tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Sabe, irmãos, antes de Jesus começar a ensinar como um mestre, como um rabi, ele fazia cadeira e mesa. Ele era filho de carpinteiro. E naquela realidade o filho aprendia o ofício do pai. Jesus era um carpinteiro. Tanto que quando ele chegou na cidade de origem dele, as pessoas não acreditaram e desonraram. Porque ele falaram assim, esse Messias, ele não é o filho de José, o carpinteiro? Tem uma cadeira lá, que foi ele que fez na minha casa. Jesus colocava excelência em cada coisa que ele fazia. Porque ele sabia qual era o real propósito da vida dele. Entende o que eu estou dizendo, irmãos? Coloque excelência em tudo que você faz. Jesus não fez cadeira e mesa meia boca porque ele pensou assim, não, eu sou o salvador da humanidade. Naquele momento, era o tempo dele fazer mesa e cadeira. Porque um mestre só podia se levantar depois de ter passado por todo o ensinamento da Torá, depois de se completar 30 anos. O ministério de Jesus durou 3 anos apenas. Até os 30, Jesus fazia cadeira e mesa. E eu e você não queremos pagar o preço de começar pequeno, irmãos. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos que as grandes coisas de Deus começam pequeno, começam na simplicidade. O próprio Cristo nasceu num coxo, aonde os animais comiam. Não foi num berço de ouro. Moisés nasceu e ele foi colocado dentro de um cestinho, não foi? E a gente quer começar lá em cima. Seja fiel no pouco, glorifique a Deus no pouco. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras. As pessoas vão olhar o que você está fazendo, não é o que você está falando, porque muitas vezes o nosso discurso está saindo distoante da nossa prática. As pessoas querem olhar as nossas obras e elas querem ser boas. E quando elas veem as nossas boas obras, elas glorificam a Deus que está no céu. Amém? Então, onde você for, seja no trabalho, entregue seus relatórios impecáveis. Está na escola? Oh, meu querido, seja atento aos prazos. Seja diligente. Honre a Deus nisso. Em nome de Jesus. Seja o melhor da sua turma. Se você não conseguir ser o melhor, esteja entre os 10 melhores. Se esforça. Se esforça. Não tem nada realmente importante nessa vida que venha fácil. Tudo que é realmente importante nessa vida dá trabalho. Custa muito. Então se esforce. Em nome de Jesus. Eu tenho aprendido a dizer para os meus filhos, quando eles trazem, mamãe, tirei uma nota boa. Eu falo, filho, isso é fruto do seu esforço. Você não é um garoto super incrível, você é esforçado. Esforçado, obediente e corajoso. Se não foi muito bem, continua, não desista. Porque quando a gente começa a ensinar as nossas crianças que eles são muito incríveis, eles frustram-se muito rápido na vida. Nós estamos criando a próxima geração de um jeito muito fraco, frágil, mas isso é uma história para um outro dia. Mas, queridos, nada que realmente vale a pena nessa vida vai ser fácil. Vai dar trabalho e vai exigir o seu esforço. A excelência é uma jornada, não um destino. Comece com as pequenas mudanças, mude o que você consegue hoje
Faça um voto que você consegue cumprir. E que Deus abençoe você na sua jornada de excelência. Você pode se colocar em pé, eu quero orar com você. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor nos falou aqui essa noite. Obrigada por sua palavra, seu poder, sua grandeza. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos ensina todas as coisas. Obrigada, Jesus, porque... Senhor. Obrigada porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós, Jesus. Obrigada porque o Senhor não desiste de mim. Com todas as minhas inconstâncias, com todas as minhas incoerências, o Senhor não desiste de mim. O Senhor não desiste de nós. Seu amor por nós é perene. Como um rio de águas que fluem, 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 não cessam. Não cessam. E essa misericórdia tão linda, tão poderosa, ela está estendida sobre esse ambiente nesse momento. Essa bondade, graça está colocada sobre nós. E nessa noite ela nos encoraja a nos posicionarmos em excelência. Nós não queremos ser cristãos meia boca, medíocres, na média. Leio a Bíblia mais ou menos, oro de vez em quando, faço um jejum ali, outro aqui quando sou obrigado. Não, Jesus. O Senhor não entregou o seu corpo pela metade na cruz. Não, Jesus. O Senhor não se deu de qualquer jeito. O Senhor se entregou completamente. O Senhor nos amou totalmente. O seu amor, Jesus, Ele é capaz de visitar os cantos mais escuros, feios, sombrios da minha vida. E o Senhor continua me amando. Mesmo conhecendo, Deus, os meus pensamentos, mesmo conhecendo as minhas inseguranças, mesmo sabendo que muitas vezes eu ia culpar o Senhor, eu ia querer desistir, eu ia querer abandonar as tuas promessas, eu ia querer olhar para trás, o Senhor não desiste. E essa excelência do Senhor em todas as coisas tem nos constrangido com tanto amor, com tanta graça, Senhor. E nessa noite, em nome de Jesus, Pai, que a Tua excelência, ela possa nos gerar essa inquietação santa. Não com um sentimento de julgamento, não, porque o Senhor não faz isso. Mas sabe, com um chamado de Pai, que diz assim: ei, filho, você pode mais que isso. Ei, filho, você pode mais. Você consegue além. Vamos mais uma milha. Levanta. Levanta. Levanta, porque os dons são irrevogáveis e o chamado também. Levanta, porque os dons e os chamados são irrevogáveis. Não voltei atrás a seu respeito. Eu não mudo, diz o Senhor. Eu não desisto, diz o Senhor. Ei. Mesmo quando você quer desistir, mesmo quando você pensa que não vale mais a pena, eu continuo insistindo com você. E é por isso que você está aqui hoje.
porque eu tenho um novo começo contigo.